Meus queridos alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Estamos hoje iniciando a nossa lição de número 33 do nosso curso Panorama Bíblico e hoje vamos começar a falar sobre Moisés. Na nossa última aula, nós conversamos sobre a morte de José e de Jacó e o início desse período, em que o povo de Israel, por 400 anos, vai ficar escravo lá no Egito. Então nós estamos entrando agora em mais um período, o chamado período da lei. Então, como eu disse na aula passada, nós terminamos o período da promessa, com a escravidão do povo de Deus no Egito. A família de Jacó, formada por 75 pessoas, entrou no Egito e ali, dentro do Egito, transformou-se aquela família num povo. Deus transformou aquela família, com apenas 75 membros, num povo muito grande. Um povo tão numeroso que assustou o faraó, que determinou que o povo de Deus fosse escravizado. Era um povo que a Bíblia descreve que era maior e mais forte que os egípcios. Então você pensa bem, uma pequena família, uma família de 75 membros, é uma família volumosa, mas não representa tanto, dentro de uma nação. Agora, essa família cresce e se torna um povo muito numeroso, E o faraó começa a perceber que esse povo é mais forte, e maior do que os egípcios até. Então Deus fez um povo dentro de outro povo. Um povo distinto, um povo separado, mas que foi escravizado pelos egípcios. Exatamente como Deus determinou, profetizando a Abraão, lá em Gênesis, capítulo 15, do versículo 13 ao 16. Deus disse para Abraão que faria dele uma grande nação, mas que essa nação se tornaria escrava de um outro povo. Mas, quando o tempo fosse determinado, essa nação voltaria para a terra prometida. Então, Deus deu a promessa a Abraão da terra e da descendência, mas profetizou que a descendência seria peregrina em terra alheia e reduzida à escravidão, seria afligida por 400 anos. Chegando então esse tempo determinado, com o povo escravizado no Egito, Deus levanta um libertador, cujo nome é Moisés. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o nascimento de Moisés. Nós vemos que o povo de Israel crescia e que o rei do Egito ficou muito preocupado e ordenou que eles fossem escravizados. Mas, quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais se multiplicava e se espalhava. Então, em Êxodo, capítulo 1, versículo 12, nós lemos assim: mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais esse se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Embora os egípcios tentassem subjugar os hebreus, forçando-os ao cativeiro e maltratando-os, estes se multiplicavam e tornavam-se ainda mais fortes. A multiplicação de Israel foi tão marcante que, por medo, o faraó acabou colocando o povo sobre a opressão e a escravidão. No entanto, Deus, que não falha, estava atento àquela situação e cumpriu as promessas que tinha feito ao patriarca Abraão. Então o rei do Egito chamou as parteiras e ordenou a elas que matassem todo menino que nascesse. Mas as parteiras não fizeram isso e Deus as abençoou. Nós lemos isso lá em Êxodo capítulo 1, versículo 15 ao 21, que nos conta esse episódio interessante, em que as parteiras elas não
não matavam as crianças. Elas eram mulheres tementes a Deus, e Deus as abençoou por causa disso. Então, o faraó tomou uma providência mais drástica. Ele ordenou ao seu povo que matassem todos os meninos dos hebreus. Essas corajosas mulheres idosas reverenciavam seu Deus, e assim obedeciam a ele e não aos homens. Evidentemente, elas acreditavam que filhos são dádiva de Deus e que o homicídio é pecado. As duas parteiras mencionadas por nomes formam provavelmente as representantes líderes da sua profissão, pois é pouco provável que uma população em franco crescimento tivesse apenas duas parteiras para dar conta de todos os partos. Lógico que havia mais parteiras, mas essas duas aqui representam todas essas mulheres que, tementes a Deus, privavam, né, esses meninos de serem mortos, cuidando para que eles nascessem e fossem entregues vivos, saudáveis, às suas mães. Então, quando o faraó ordenou que as parteiras matassem os bebês hebreus do sexo masculino, ele estava se dirigindo ao grupo errado. As parteiras tinham o compromisso de ajudar os bebês a nascer e não os matar. E elas não iam fazer isso por temor a Deus, evidentemente. Essas mulheres mostram grande coragem e amor para com Deus, arriscando as suas vidas ao desobedecer à ordem do faraó. Meus amados, que lição de vida nós temos aqui, né? Elas estavam arriscando a própria vida. Não muito diferente hoje de homens, mulheres, jovens, que têm ido a países onde há grande perseguição para pregar o evangelho a esses povos. Irmãos e irmãs que hoje estão arriscando a vida lá no Afeganistão, lá na Coreia do Norte, lá na Indonésia, né, no Paquistão, em outros países onde há franca perseguição aos cristãos, mas eles vão lá, eles pregam o evangelho, eles estão arriscando a própria vida por amor aos perdidos, assim como essas mulheres estavam arriscando a própria vida em favor daquelas crianças dos hebreus que formavam o povo de Deus, né? O fracasso da rigorosa escravidão de reprimir o crescimento populacional exigiu a adoção de outras medidas. Por isso, as parteiras hebreias receberam a ordem de matar os meninos no momento em que fosse dado à luz. Contrariando as ordens de Faraó, as parteiras pouparam os bebês. Sua fé em Deus deu grande coragem para tomar a atitude que sabiam ser correta. Em Êxodo capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Vemos já desde o início Satanás querendo destruir o povo de Israel. Faraó era uma figura do anticristo. O fracasso do programa de extermínio imposto às parteiras fez com que Faraó exigisse que todos os seus súditos se envolvessem na matança dos recém-nascidos do sexo masculino. E é nesse contexto em que o Faraó emite uma ordem tão dramática, é que nasce uma criança especial. O nome dessa criança é Moisés. Então, quando nós entramos no capítulo 2, do versículo 1 a 10, nós vamos ver a história de Moisés, o nascimento daquele que viria a ser o libertador de Israel. Em meio a esta perseguição do faraó, nasce essa criança, Moisés. Embora seu nome não seja mencionado, é certo que a criança dessa história é Moisés. Seus pais eram Joquebede e Esrom, e seus irmãos Miriam e Arão. Os pais, vendo os guardas se espalhando para matarem todas as crianças, pegam esse menino e o colocam num cesto e o largam no meio do principal rio do país, o rio Nilo. Quando nós vemos isso, nem paramos para pensar. Vocês teriam coragem de fazer isso? Papais e mamães, vocês teriam coragem
de colocar o seu filho dentro de um cestinho e soltá-lo dentro de um rio, sem saber para onde a correnteza iria levar essa criança, ou mesmo se o cesto suportaria permanecer na superfície da água, só mesmo movido pela fé em Deus para se fazer uma coisa dessa. E Deus não falha com eles. A filha do faraó, Miriam, ela resgata o cesto com Moisés e Deus determina: o libertador do meu povo será criado como príncipe na casa do faraó. Moisés então é criado na casa dele pela sua própria mãe, que passa a ganhar um ordenado e recebe todo o apoio da princesa e do faraó para criar seu próprio filho até ele ser desmamado. Assim, Moisés é adotado pela princesa e criado como um príncipe. Moisés era levita por parte de pai e mãe. Seus pais observavam que ele tinha uma beleza incomum, considerando isso como uma indicação de algum bom propósito de Deus em relação a ele, um feliz presságio de algo grandioso. Eles escondem do faraó nos 3 primeiros meses. Eles escondem essa criança do faraó. Deus age de acordo com a sua sabedoria eterna e faz com que os inimigos do seu povo passem a servir os seus propósitos. É algo incrível. Aqueles que estavam perseguindo o povo de Deus serão responsáveis por criar, educar, sustentar aquele que viria a se tornar o seu maior pesadelo. O homem que iria efetivamente tirar o povo de Israel das garras do faraó. Faraó buscava cruelmente destruir Israel, mas sua filha, caridosamente, teve compaixão de uma criança hebreia e, mais ainda, além de suas intenções, preservou o libertador de Israel. Mas Deus não para por aí. Ele continua movendo sua poderosa mão e coloca no coração da filha de Faraó a ideia de conseguir uma ama hebreia para cuidar do bebê. A irmã de Moisés, com muita perspicácia, apresenta sua mãe no lugar de uma ama. Ela o chamou Moisés, que significa tirado da água, conforme seu significado na língua egípcia. A posição de filho concedeu indubitavelmente a Moisés privilégios especiais próprios da nobreza, mas nenhum destes persuadiu Moisés a renunciar à sua origem nativa. Pelo contrário, como o Novo Testamento afirma, sua maturidade espiritual era tamanha que, quando atingiu a idade adulta, de acordo com o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 24, ele recusou ser chamado filho da filha do faraó. A instrução formal na corte daquela época significava que Moisés teria aprendido a ler, escrever, calcular e talvez 1 ou 2 idiomas de Canaã. Além do que, ele foi treinado como um guerreiro, lutou muitas batalhas pelo faraó, né? Contribuindo para expandir as divisas do reino egípcio. Ele também teria participado de vários esportes ao ar livre, como, por exemplo, o manejo do arco e flecha e andar a cavalo, coisas essenciais para um guerreiro bem-sucedido. E é interessante que o manejo do arco e flecha e o hipismo eram 2 dos esportes favoritos da corte da 18ª dinastia egípcia. Então aqui nós temos a história de como Moisés nasceu, como ele cresceu dentro da corte do faraó, sendo educado e preparado pelos próprios inimigos do povo de Deus para se tornar o grande libertador de Israel. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a chamada de Moisés por Deus. Vamos ver como é que Deus pegou esse menino, que cresceu dentro do palácio egípcio, para fazer dele o homem que seria a voz e a mão de Deus sobre o Egito, para finalmente trazer aquele povo à libertação. Com isso, eu quero encerrar a aula desafiando você, meu querido aluno. Olhe para o exemplo de Moisés. Moisés foi um homem que teve uma história, como eu e você temos a nossa história.
Mas na história de Moisés nós vemos a mão de Deus agindo, a mão de Deus conduzindo, a soberania de Deus operando de uma forma extraordinária. Assim também, lembre-se, conquanto você possa na sua vida ter tomado decisões erradas, você pode ter andado por caminhos que são contrários à vontade de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. E Ele almeja que você entenda que Ele tem um plano para a tua vida, que Ele tem um propósito para a tua vida. E Ele investiu o que Ele tem de mais precioso para que a sua história pudesse ser mudada, transformada e colocada dentro do seu propósito eterno. E esse preço que Deus pagou foi a vida de seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso libertador, é o nosso Moisés. Ele veio, morreu na cruz do Calvário, deu a vida dele, derramou o sangue dele, para que você pudesse experimentar uma vida de plena libertação nele. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida e que você possa abrir o teu coração para esse, que é o nosso verdadeiro libertador, o amado e querido Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro para mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico aqui na Escola Bíblica Palavra Viva. E eu lhe peço, por favor, se você gostou dessa aula, se ela foi bênção para a sua vida, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos, gostaria também que você curtisse nosso vídeo e se não é inscrito no canal, por favor, faça a sua inscrição e passe a fazer parte também da nossa grande família de alunos da Escola Bíblica Palavra Viva.